Bom dia, boa tarde ou boa noite. Geralmente eu estou aqui no período da tarde. Hoje estamos aqui logo cedo, né, doutora? Bom dia. Em primeiro lugar, é um prazer a senhora ter aceitado o meu convite tão prontamente. Estou aqui hoje com a doutora Regiane. Doutora, fala para mim o seu nome inteiro, por favor. Se apresenta para o pessoal. Olá, doutora. Primeiro, obrigada pelo convite. Imagina. Meu nome é Regiane Calim Gonçalves e estou muito feliz em estar aqui hoje com você. Nossa, doutora, muito obrigada. Doutora, a nossa primeira pergunta aqui é por que a doutora escolheu, né, essa profissão? Quando a doutora escolheu? Como é que foi, né, essa escolha tão importante na sua vida? Bom, doutora, até refletindo sobre a sua pergunta, eu acho que aconteceu assim bem lá atrás. Quando eu era bem jovenzinha, criança, até a gente comentando, eu morava aqui perto do local onde a gente está gravando hoje. Eu tinha uma amiga de infância que se chamava Ana Tereza, e a mãe dela era advogada. Então, quando a gente estava sempre brincando na casa dela e tudo mais, eu via a mãe dela se arrumando para ir, porque ela trabalhava num escritório corporativo, né? Mas ela era advogada nesse escritório corporativo. Então, eu via ela se arrumando para ir trabalhar, e de alguma forma isso eu admirava, né? E na época que nós éramos crianças, tinha muitas mães que ainda não trabalhavam. Então, e isso foi interessante, que depois de muitos anos, a minha irmã falou: nossa, Regiane, será que de alguma forma isso não foi plantado dentro de você? Até por essa figura feminina que representava, assim, a mulher independente, uma mulher que corria atrás do que ela buscava na vida. E eu acredito que foi uma sementinha plantada, assim, na minha mente infantil, assim, de uma admiração. E sempre existiu, né, esse movimento, né, da nossa geração, de começar a buscar, estudar, né? Estudar e buscar uma profissão. Mas eu acredito que isso foi uma semente, assim, que foi plantada naquele momento. E o tempo passou, enfim, isso eu era criança, ainda estava no ensino fundamental, a vida que segue. Então, quando eu estava nessa época no ensino médio, no terceiro ano, e de escolher uma profissão, eu tive uma situação bem triste que aconteceu na minha vida, foi da minha mãe adoecer. Na verdade, ela adoeceu, eu estava no primeiro ano do colégio, então ela adoeceu, ficou bem doentinha mesmo, de um câncer muito agressivo. E aí eu sempre tive em mente que eu queria fazer faculdade e tudo mais, mas eu acredito que isso... o meu foco ficou mais para esse problema que a gente estava vivendo. Então, por conta disso, eu acabei tendo que fazer... eu fazia colegial técnico na época, né? De informática. Entendi. Tudo a ver com direito, né? Lá, naquele momento, informática já era a profissão do futuro. Sim. Hoje, TI, assim, isso. sempre foi, né, doutora? Isso, na nossa época existia muito esse movimento também, né? E eu acredito que nada é em vão, né? Isso me ajudou muito até na nossa profissão, assim, né? Com certeza. No desenvolvimento lá do nosso dia a dia. Sim. Então, eu fazia esse colegial, tudo, e era voltado para a área de informática na época. E aí, nessa época, como era obrigatório fazer estágio, eu fui fazer estágio, eu consegui um estágio no sindicato. E nesse sindicato, então, era mais voltado para essa banco de dados, que era o que tinha de tecnologia na época, né? Tinha lá a parte de programação e tal, mas aí eu era responsável pelo banco de dados e fazia estágio nesse sindicato. Nesse sindicato que eu fazia estágio, e os advogados faziam plantões lá, nada é por acaso, né? Para atender os colaboradores lá, né? Que de alguma forma eles iam... eu me lembro que era quarta previdenciário, quinta trabalhista e sexta era da área civil. Nossa, que legal, doutora. Era muito legal. Super experiência, né? Super. E eu era bem jovem ainda, eu tinha acho que 18 anos na época. E então, eu tinha esse contato, né? Ainda agora, conversando com a doutora, eu me lembrei pela área da advogada maravilhosa que tinha lá de direito previdenciário, assim como a doutora. Imagina, obrigada. Então, e aí, o que acontece?
muitas vezes eram pessoas humildes, que não tinham conhecimento algum dos seus direitos e que buscavam no sindicato esse refúgio mesmo. Porque como os diretores lá eram muito acolhedores com os funcionários também, né? Até por eles serem pessoas, assim, humildes, então, eles vinham com problemas, assim, diversos, né? Que só dessas áreas que eu comentei com a doutora, né? Então, problemas diversos. E eu via também o cuidado que os advogados tinha para com eles, né? Nossa, que todos. legal. Era muito, muito interessante. Então, eu ficava na parte da frente, então eu via que a pessoa chegava... muito, assim, acanhada, né? Com os ombros mais... e, assim, até com vergonha, até de mim, assim, eu vim falar com o doutor de um problema, e a pessoa chegava desse jeito, e sentava ali, era como se fosse uma recepção, e tinha umas cadeiras, assim, e eu falava para eles se sentarem e aguardar os advogados chegarem, né? Advogado não atrasa. Então, eles esperavam bem pouquinho, eles acabavam de sentar e já se levantavam. Brincadeiras à parte. E aí A gente só não se atrasa pra audiência. Nunca, em tempo algum. O restante, até por conta da gente tem que estar sempre com o horário certo pra audiência, a gente acaba atrasando pra outras coisas da vida. Mas aí quando os advogados chegavam e eu os direcionava lá para as salinhas que eles iam ser atendidos, era impressionante, porque eles chegavam assim, mais tímidos, constrangidos e até assim, com vergonha das dúvidas que eles tinham, né? E eles saíam, assim, era encantador, porque eles saíam mais fortes, mais encorajados, E isso, de alguma forma, e eu, nesse período... que primeiro a minha mãe ela ainda estava doente, e aí depois que ela já tinha falecido e tudo, eu já estava fazendo o cursinho para pré-vestibular, né? E aí aquilo me encantava, porque eu falava, nossa, como pode, né? Como a pessoa saber, pelo menos, o norte dos seus direitos, e como, de alguma forma... O direito mesmo, né? Como é maravilhoso você saber o norte que você tem que tomar e como aquilo te faz forte. E era o que acontecia era o que eu via acontecer naquele curto espaço de tempo. A pessoa chegava constrangida e saía assim, por mais que não era solucionado o problema naquele momento, mas ela era acolhida. E ela saía dali mais ou menos tendo um norte. Então, aquilo dava uma força muito grande para aquelas pessoas. E como eu estava também nessa época de escolher e tudo, eu falei, meu Deus, que profissão mais encantadora, né? Porque você, na verdade, você fortalece o ser humano, né? Por mais que você, óbvio que são N problemas e N situações, você fortalece o ser humano, né? E é um serviço que você faz para a sociedade tremendo. E foi assim que eu escolhi o direito na minha vida. Doutora, e hoje, com toda essa sua experiência, você olha para trás e você acha que foi a escolha certa? E o que você diria para aquela menina lá de trás? Nossa, olha, doutora, tá querendo me emocionar, né? Tá querendo me emocionar aqui. Não, porque é bonito, né? E refletindo, conversando com você agora e refletindo, eu vi o quanto né? E foi uma escolha meio que inocente, mas e é bonito mesmo, né, doutora? Foi certeira? Ai, foi. Foi certeira, porque eu acho que, e é verdade, parece aquele jargão, né? Ai, sem advogado não se faz justiça, mas eu acho que é mais do que isso, né? Eu acho que você traz dignidade para as pessoas. Você traz... O conhecimento salva mesmo, né? E você saber dos seus direitos. E saber que tem pessoas que existem pessoas que estão ali para defender os seus direitos é muito maravilhoso, né? É muito maravilhoso. Então, eu acho que minha escolha foi certeira, sim. Eu gosto muito de ser advogada. Me orgulho de ser advogada. Nossa, doutora. A gente que fica emocionada. Eu fiquei mesmo. Porque realmente a gente vê paixão. Sim. Você sabe que quando eu escolhi o direito também...
eu pensei, qual profissão que eu posso ajudar as pessoas, né? E, lógico, entre tantas outras, né? Que todas as profissões, né? Têm a sua importância. Sim. Mas eu acho que o médico, né, o advogado, né, eles atuam em prol de um bem para o próximo, Sim. né? E eu vejo muita paixão, sabia? Nos olhos, na voz, né, nesse sentimento da doutora. E não por nada, mas geralmente os advogados que vêm aqui, eles gostam muito do que fazem, né? Sim. Assim, e esses exemplos, né? Tanto da amiga da mãe da sua amiga, como do sindicato, você vê, né? São pequenas coisas que fazem que cresça, né? Esse sentimento dentro da gente. Sim, e a gente olhando para trás, a gente fala, foi pelos motivos certos, né? Sim, porque até eu também pensava em fazer psicologia. E como também em prol de ajudar as pessoas, sim, né? Então, com certeza. eu acho que assim como você, a minha escolha profissional, ela sempre pairou nesse lugar, assim. Então, que bom que a gente tomou essa escolha, sim, né? É verdade, E não é por acaso que as suas escolhas para as entrevistas são de pessoas que amam a profissão. Exatamente. Você sabe que minha filha, mãe, o que eu vou fazer? Eu falei, olha, filha, você que decide, né? Mas como eu e o Guilherme somos advogados, né? Então ela tem essas duas experiências, né? E é uma referência para ela forte, uma referência, né? Doutora, quais foram os seus maiores desafios que você enfrentou na sua carreira, né? Desde o início até agora. Houve um grande desafio? Eu acho que até é clichê o que eu vou falar, que acho que muitos advogados falam isso, mas logo que você se forma, é muito difícil você passar credibilidade quando você consegue, óbvio, mas você tem que se esforçar bastante para demonstrar credibilidade quando você é jovem, né? É verdade. E o mundo jurídico, ele tem esse ponto que a gente vai ficando mais velho, e nesse ponto acaba se tornando positivo, Sim. porque o respeito, né? Tem profissões que quando você vai ficando vai tendo mais idade, de alguma forma o mercado, você é extirpado do mercado, né? É verdade. E tantas que a gente conhece. E o direito, em contrapartida, eu acho que quanto mais o advogado ele é mais velho, mais o cliente confia nele, né? Até mesmo, não só o cliente, eu acho que quando você começa, que você vai num balcão do fórum, quando a gente, né, quando a gente fazia isso. É muito, né, até lá nos primórdios. Né? Você falando assim, eu lembrei que eu fui fazer uma cirurgia e o anestesista parecia que tinha 16 anos. É outra coisa, tá vendo? Pois é, e aí eu olhei pro médico, ele falou, fica calma. É só essa cara novinha, mas ele, né, tem uma super experiência. E uma bagagem. Exatamente, é mais ou menos o direito também, né? Então, isso que você falou, as pessoas, quanto mais madura e experiente você fica na profissão, né, parece que os clientes confiam mais. Sim. Então, você entende que ser uma garota novinha, que hoje você parece ter uns 30. Naquela época, provavelmente parecia ser mais jovinha. Foi a maior dificuldade que você enfrentou na carreira? Eu acho que foi a primeira, assim. O primeiro grande desafio, eu acho que foi esse. Porque eu acho que, até quando eu me lembro que... tudo que a gente ia fazer, né? Até os próprios outros advogados. Mas você já é formada? Não, e a pergunta que não quer calar. Passou na OAB? Aí a gente fala de boca cheia. Passei na primeira prova que eu fiz. Que legal. E a gente... E de alguma forma, hoje, você vê... que isso é uma bobagem, né? Mas, infelizmente, a sociedade, ela é estruturada dessa forma. Sim. Porque também, até o que a doutora falou, por mais que o anestesista, ele só tinha carinha de jovem, pode ser que não era... Aí a gente faz, ufa! Então ele tem experiência, né? É verdade. Mas também, pensando bem, a gente entende um pouco, porque se você vai... eu falo que os casos do cliente ele é o caso dele, né? Sim, o nosso
nosso, ele é mais doutora. um que a gente vai cuidar com muito esmero, com muito cuidado. Sim. Mas o dele é o caso, às vezes, da vida dele, que pra gente, ele sendo um caso pequeno ou grande, é o caso dele, né? Então, eu entendo também, com relação ao cliente, essa preocupação, né? De realmente a pessoa vai ser capaz, né? E ainda mulher, sempre tem, né? Aquela situação de encontrar na gente, de alguma forma, alguma fragilidade, de repente. Mas, eu acho que dentro do mundo jurídico também, não só do cliente, mas também dos outros advogados, né? E das pessoas que a gente convive. Então, eu acredito, assim, que foi o grande desafio, assim. E também, puxando um pouco as sardinhas para as mulheres, né? Porque também é clichê. Eu acho que era conciliar também. Sim. Porque como eu fui mãe jovem também, conciliar também a vida pessoal e a responsabilidade da vida pessoal e familiar. Exatamente. Com os estudos também, né? Porque a gente, enfim, eu tive filho, eu estava na faculdade. Então, com os estudos, não só da faculdade, mas também os estudos que a gente precisa ter, que o advogado não pode parar de estudar, né? Nunca. Então, eu acredito que esses foram os meus principais desafios no começo da carreira. Né? E também essa conciliação aí de vida pessoal e do trabalho. Essa é a última pergunta, doutora. Pode ficar à vontade. Eu tô brincando, porque na verdade, embora hoje eu pergunte para você como que você concilia, mas naquela época era uma situação diferente. Sim, totalmente. Né? E eu entendo a doutora porque eu tive meus 2 filhos cursando a faculdade. Então a gente tá... Às vezes eu ia entregar o trabalho com um aqui no colo e o outro no bebê conforto. Então a gente conhece bem os desafios que a gente passou. Exatamente, no início. E não é nem no início, assim, antes do início, né? Antes do início. Porque muita gente, não sei com a doutora, achava que eu ia desistir, assim, porque o meu foi no primeiro ano. Eu já estava casada no primeiro ano. Aí então todo mundo olhava pra mim assim, ela não vai conseguir, ela não vai conseguir. Eu lembro que os meninos da sala, um chamava o Gustavo, meu filho, de filho do direito. Que legal. Porque eu estava no primeiro ano da faculdade, então a gente desenvolveu até, nossa, um carinho, eles desenvolveram por ele e tudo. Mas, doutora, então foi antes da gente começar na profissão. Então, a gente, não sei a doutora, eu dava muita insegurança, incerteza, assim, de continuar, né? A gente queria finalizar. E não sei pra doutora, mas pra mim, ao mesmo tempo, todas as dificuldades que eu tinha depois, porque eu falei assim, foi um perrengue, desculpando a palavra, imenso, imensurável, assim. Então, todas as vezes que eu tinha um desafio, eu pensava assim, eu venci aquele, né? Então, agora eu não posso deixar isso me abater. Vamos em frente, eu não posso desistir da faculdade. A gente, igual a doutora falou, com um no colo, no bebê conforto, sei lá, não. O que mais, de bonito, e eu acho que a gente acaba usando de alguma forma essa circunstância para nos favorecer no sentido de nos dar força como mulher. Sim, você vai ultrapassando as barreiras. Então aquilo nos dá força e também a gente fala assim, cara, um dia esse serzinho vai ter orgulho de tudo isso que a gente fez, né? E eu tenho certeza que seus filhos devem ter muito orgulho de você. Doutora, é engraçado realmente esse ponto de vista que você falou agora. Quando a gente é mãe, a gente passa a pensar o que o meu filho vai pensar da minha atitude hoje, isso, né? Totalmente. Porque você passa a querer ser um bom exemplo, não é, doutora? O tempo todo. O tempo todo é uma coisa todo. engraçada. Quando até eu postei no meu Insta, acho que há uns 2 anos atrás, uma foto minha no Dia das Mães, que eu tava de beca, né, e amamentando. Ai, que linda! É uma foto que eu tenho muito carinho, assim, né? A gente tá aqui uma emocionando da outra hoje. Você tava esperando por isso? Não. Nem eu. Que foto maravilhosa. É legal. Você vê, a gente passou e passa por experiências, né? Sim.
próximas, né? Sim, e se a gente não estivesse conversando mulheres, aqui, mães, né? Então, idade próxima, então você também tá com 30, né? Sim, uns 33. No máximo, estourando 33. E olha que coisa, situações que nos ligam profundamente, porque do mesmo jeito que te emociona, me emociona. Você falar que você estava amamentando de beca no Dia das Mães. É bem legal, né, doutora? Sim, doutora. Eu me lembrei também que eu estava conversando esses dias, inclusive, que com meu marido, eu conversando com ele no sentido de que eu me lembro assim, de eu indo fazer prova. Olha que coisa, olha, já que você falou amamentando, olha onde a gente vai chegar. Aí eu lembro que eu fazendo prova, assim, eu senti um incômodo, assim. Sim. Aí eu saí, antes de começar a prova, eu liguei. E o Gustavo, tá bem, ele bebê, porque eu tinha ido fazer prova, assim, pra não deixar a prova pro outro ano e tentar, né, na faculdade, tentar resolver e não ficar com aquilo, carregando aquelas matérias e tal. Aí a minha irmã, ele tá chorando aqui. Eu falei, gente, tadinho, ele quer mamar e a mãe dele tá na faculdade. E eu conto isso agora pra ele, assim, e nos dá força, né, doutora? É verdade. Nos dá força e acho que nos torna até profissionais melhores, eu acredito, tudo dúvida, isso que a gente passou. Sem dúvida, a sensibilidade com o cliente, né? Sim, e também a força, né? Eu acredito que isso nos dá força. Sim. Porque a sensibilidade, sem sombra de dúvidas, mas só que a sociedade às vezes nos vê como frágeis por conta de tudo isso, né? Tipo, ai, nossa, agora a mulher, quando ela tem filho, ela se torna um coração mais... E realmente Sim. Mas, em contrapartida, o outro lado da moeda, e que também nos torna fortes, né? Porque a gente, acho que fica destemida. Sim. Porque você fala, eu já passei por tanta coisa que eu não vou deixar, de alguma forma, de fazer algo, porque eu tenho muita certeza de que é o correto, por conta de um medo. Eu vou lá e vou enfrentar, né? Eu acho que deixa a gente forte. Doutora, eu juntei aqui agora o que eu entendo, né, da sensibilidade em relação, às vezes o cliente está com um problema em relação à sensibilidade do cliente, e você falou em relação, né, ao poder, né, e para resolver os problemas do cliente. Sim. Me lembrei até agora daquela música do Erasmo Carlos, que ele fala que a mulher é sensível, mas poderosa, né? Que ele gostaria de cursar a escola que a mulher cursou, né? Para ter tanto poder nesses momentos. E eu acho que é isso mesmo, né, doutora? Eu acho que o lado cheio do copo de tanta... de tanta... Não é a diversidade, mas de tantas variáveis que a gente... Tantos pratinhos que a gente tem que equilibrar. Eu acho que é isso, porque... né? E eu acho que a gente não é frágil, muito pelo contrário. A gente pode dar aula mesmo, né, de como faz isso, porque não é fácil. Não é fácil, eu acho que é um poder que, se a mulher souber, e a sociedade permitir também, né? Porque eles colocam sempre a gente naquela caixinha, né? É verdade, doutora. Então, porque fala assim, eu vou contratar um homem porque ele não vai trazer esses, entre aspas, esses problemas que uma mulher traria, né, vamos dizer. Mas eu também acho que essa situação de conseguir resolver várias coisas ao mesmo tempo. De conseguir dar atenção para um lado e para o outro, eu acho que torna a mulher mais atenta, torna a mulher mais centrada na hora que ela está fazendo uma coisa. Ela está fazendo aquela coisa porque ela sabe que ela vai ter outras atividades depois. Verdade. Tanto é que também isso acaba, a gente tem que tomar um cuidado, porque senão também se torna uma coisa exaustiva. Porque eu não sei ponto importante, né, doutora. Sim. Porque eu não sei a doutora, olha lá, agora eu vou fazer a pergunta brincando, mas eu não sei a doutora, mas ao mesmo tempo que é um talento, também é, entre aspas, uma maldição, né? Exatamente. Porque muitas vezes, eu não sei a doutora, você chega num ponto, assim, de exaustão, porque você faz assim, você fala... Eu não vou conseguir, porque eu acabei acumulando muitas atividades, e não só atividades, responsabilidades, que eu não sei o que vai acontecer. Então, eu acho que tem esse lado também. Ao mesmo tempo que a gente tem essa coisa maravilhosa, que a gente poderia ter uma escola para explicar, mas ao mesmo tempo a gente tem que, de alguma forma, ter
um cuidado para não ser mais do que a gente possa, um fardo maior do que a gente possa carregar, né? É porque a gente tem essa propensão de realmente querer fazer tudo, dou conta de tudo, e até dá, mas é um alto custo, né, doutora? É um preço gigante. Então, eu acho que depois dos 30, a gente consegue enxergar e falar... Sim. Na verdade, brincadeiras à parte, a gente começa a entender o que realmente importa, né? Sem dúvida, então, doutora. A gente começa a abrir mão de certas coisas. Analisar o que realmente, né? Porque é viável nesse momento. Isso, porque a gente, como a gente está falando mais jovem, nos casos semelhantes, a gente vai igual uma leoa, né? Sim. Então, a gente faz, vem que eu consigo, vem que eu dou conta. Mas não é bem assim, né? A gente começa a ver que tem um preço, inclusive para a saúde, não só física como emocional. Então, a gente começa a analisar e ver e começa a separar o joio do trigo, assim, para ver o que realmente vale a pena a gente continuar buscando. Nessa situação, né, que a doutora tá falando, agora, depois dos 30, eu começo a analisar. Virou nosso jargão. Eu começo a analisar que Deus é perfeito, né, porque Ele te dá aquela vivacidade, aquele, né, na juventude, né, que você tem o colágeno, você tem tudo. Né? Não precisa nem se preocupar, se falar, o que é colágeno? É gelatina, né? Só precisa tomar gelatina. E agora, mas a gente tem essa sabedoria, e agora essa o quê, maturidade. Doutora? Não, e agora, depois dos 30? Que diminuiu o colágeno. Que diminuiu o colágeno, né? A gente tem outros... teoricamente, digamos assim, atrativos, né? Como pessoa, que é a nossa sabedoria, você já viveu até aqui, né? Acho que lá você não sabe ainda o que vai acontecer, né? Aqui a gente já sabe, né? O que aconteceu até agora. É perfeito. Né? E eu você acho tem que uma tranquilidade. Isso, e até por conta das mulheres, né? Porque a doutora tocou num ponto muito, muito forte, importante, colágeno, tô brincando, mas você entender o momento que você tá e a bagagem que você tem, Exatamente. E entender que você é muito mais do que... Sim. Eu acho que a sua sabedoria, o seu jogo de cintura, a sua forma de enxergar a vida, você ser uma pessoa... Eu acho que as qualidades que você vai adquirindo com o passar do tempo. E como ser humano. Sim. Eu acho que elas são mais importantes do que, qualquer outra coisa. Mas se bem que a gente quer umas técnicas para repor colágeno. Não vamos mentir, né? Com certeza. Doutora, e deixa eu perguntar. Qual foi, depois da faculdade, né? Qual foi a área do direito que você seguiu? Quais foram os pontos positivos, negativos? Você fez penal, tributário, trabalhista? Pouco de cada coisa. Então, o que acontece? A gente, no começo da carreira, a gente acaba... às vezes caindo de paraquedas em alguns ramos, foi o meu caso. Não é? A gente acaba acontecendo isso. E aí você pode gostar e ficar, ou por uma necessidade ficar, enfim, por N razões, né? Então, eu fui trabalhar num escritório pequeno, então aconteceu isso. Eu acabei passando por várias áreas do direito lá. Eu fiz trabalhista... criminal não, mas eu fiz trabalhista. Lá tinha um pouquinho de tributário, mas assim, execuções fiscais e tudo, acabei, né? Eu falo que tem o lado cheio do copo aí, a parte importante é que você acaba aprendendo muito, né? Sem dúvida. Então, eu fiz trabalhista, eu me lembro que uma das primeiras coisas que eu fiz lá no escritório, antes mesmo de me formar e tudo, eu me lembro que foi tipo montar um inventário, que não tem nada a ver com essa... Então, por ser esse escritório generalista, que hoje em dia a gente vê que... É muito necessário você se especializar, né? Sim. Mas era o que acontecia na época. Então, assim, mas a área que eu fiquei mais no foco foi a área civil, contratos e direito de família.
E eu acho que, não sei se é por conta de ter trabalhado mais nessa área mesmo, ou por ser aquela situação de gostar mesmo, Sim. né? Então, aí, que são as áreas que eu acabei trabalhando mais, então, que na área civil, especificamente em contratos, e também fazia a família, no sentido do que a gente fala hoje, até, que nem tinha esse nome, que era planejamento familiar, planejamento sucessório, também fazia os inventários, e eu acho que essa parte de lidar com o cliente e na parte do direito de família, você tem que ter um cuidado para lidar com o sem cliente, dúvida. porque você está lidando com um ponto nevrálgico, assim, da vida da pessoa, né? O direito como um todo, mas a situação de direito de família, ela envolve muita coisa emocional, né? Além de financeira, mais emocional também do cliente. Então, eu acho que você acaba desenvolvendo esse olhar empático com ele. Sim. Então, eu acho que é uma parte do direito que eu acho que você tem que ter esse cuidado e essa atenção. Então, eu acabei desenvolvendo mais atividades também nessa área de cobrança. Eu também fazia cobrança, né? Ações de execução, negociação. Eu gosto muito da parte negocial e da gente, de alguma forma, buscar solucionar o conflito, né? Entre o cliente, enfim. É muito bom essa parte. Antes de se tornar judicial e um litígio, eu gosto de negociar, e assim, me dá uma satisfação muito grande quando eu consigo que não vá para frente e as partes se acertam e não há necessidade de acionar o judiciário, que agradece, inclusive, porque está abarrotado de processos. Então, essa parte do direito também me agrada bastante, de negociar e evitar-se litígios, assim, eu gosto muito. Nossa, doutora, que legal, né? E você não... Você falou que ficou entre psicologia e direito, mas eu vou te falar que essa área que você trabalhou, né, é totalmente voltada para psicologia. Nada é por não acaso. Nada é por acaso. E até essa parte de negociar acordos também, então, né? Porque um lado, outro lado, chegar num consenso. E até quando já existe o processo. Quando você, de alguma forma, que a gente sabe, né? Tem os momentos chave para você tentar um acordo, né? Saiu a sentença. Depois, né? Enfim, o processo está lá. Então, tem esses momentos. E você conseguir, de alguma forma, isso assim, sem prejuízo para nenhuma das partes. Você conseguir, de uma maneira... ética, moral, e que as duas partes saiam satisfeitas de uma mesa de negociações. Você conseguir, enfim, defender os direitos do seu cliente sem que a outra parte também não se sinta prejudicada, né? Eu acho que é maravilhoso. Às vezes, a solução tá ali, né, doutora? Isso. Só que o terceiro, ou seja, quem tá de fora, consegue enxergar muito melhor do que quem tá de dentro. Né? Porque não existe um ressentimento, aquela emoção. Você consegue ser uma parte fria ali, vamos dizer, naquela situação de negociação de um acordo, porque no final das contas também tem isso, né, falando do psicológico, como você mesma disse, empurrar um processo, ou a carga emocional que aquilo ali vai trazer, às vezes é muito maior, que se você vai sopesar ali entre ganhar e perder, eu acho que ali o meio termo, eu acho que para as duas partes, a pessoa acaba, as partes, na verdade, acabam, não só o seu cliente, mas as partes envolvidas, elas conseguem enxergar que, de repente, é muito mais fácil se relacionar com um bom acordo do que um litígio se arrastando por anos e você ficar, enfim... Aquele desgaste emocional das partes. E eu acho, assim, que a pessoa, de alguma forma, se sentir... com seus direitos reivindicados e solucionados, eu acho que faz bem para todo mundo, né? Sim, é verdade. Inclusive pra gente, porque quando você sai, você faz, nossa, que legal, consegui. E dá uma satisfação pessoal muito grande, né? Às vezes, por isso que é interessante o advogado conversar com outro advogado, né, doutora? Sim. Porque as partes estão tão...
né, naquele Sai faísca. sentimento. Exatamente. E os advogados, em contrapartida, eles têm o interesse de reivindicar e lutar pelos direitos do cliente, mas ele também consegue enxergar o que é N bom possibilidades, do que continuar com uma disputa judicial, por exemplo, do que às vezes vale muito mais a pena sentar e conversar. E os advogados, eu concordo, eles conseguem ter mais sangue frio, né? Exatamente. Doutora, e em toda essa sua experiência, você tem algum caso que foi marcante, que você aprendeu com ele, tanto em relação ao seu trabalho quanto de vida? A gente sempre tem vários, né, que acabam marcando a vida profissional da gente, Sim. vários. Mas assim, até puxando nessa situação da situação de negociação e tudo, eu me lembro de um caso que tinha no escritório, assim, o caso ele se arrastava por muitos anos e era um caso de uma passageira de um ônibus de viagem, isso, de turismo, assim, né? Desses ônibus de transporte intermunicipal ou de cidade para cidade, assim. Numa estrada do interior de São Paulo, houve um acidente muito grave e ela ficou com muitos problemas de saúde, né? Com sequelas. E o processo se arrastava por anos e anos e anos a fio. Anos, como eu disse, a gente nem tinha se formado, aí o processo e o fato tinha acontecido. E ele se arrastou por muitos anos mesmo. Foi bem complexo. E essa cliente, eu me lembro quando eu estava no escritório, até naquela época, né, o cliente não tinha muito acesso ao processo, eram processos físicos, não eram processos digitais, né? Acho que a gente vai chegar nesse assunto ainda. Mas aí ela ligava toda sexta-feira à tarde e conversava comigo e me perguntava do processo. Ela queria, na época, eu nem era formada ainda, mas eu dava alguma atualização para ela, ou às vezes os advogados conversavam com ela. E você via que aquilo ali, como a gente até estava falando que não causava para ela somente problemas, as sequelas físicas e nem financeiras, mas o emocional dela era muito abalado por conta de se sentir muito realmente injustiçada, né? Por conta daqueles fatos e das consequências que ele trouxe para a vida dela. Lógico. Então, era sagrado. Toda sexta-feira ela ligava para saber do processo à tarde. E isso o tempo passou e o processo a gente sabe como funciona, a morosidade que hoje ela tá sendo solucionada, a gente vê com bons olhos, né? Mas antigamente era mais moroso ainda. Até que, enfim, chegou numa parte lá de acordo. De um leilão de um imóvel e tudo. E aí eu me lembro que na época eu também estudava para concurso, então eu tinha eu tinha visto uma tese interessante e tal, enfim. E eles negociaram um acordo, né? Eu me lembro que a gente conversou a negociação mesmo acabou dando certo. Poxa, e a gente falando sobre isso, né? E aí eu me lembro, ela ficou felicíssima. E foi o que a gente disse, não é só uma questão financeira, é uma questão de ela se ver livre, né, também. Livre, exatamente, doutora, porque livre. Você imagina uma pessoa passar por um problema desse. E anos a fio. Toda sexta-feira. E virou assim, quase que pra ela, assim, virou quase que uma... Quando ela não ligava, você ligava pra ela na ela ligava. Eu sentia saudade. Eu sentia saudade. Você não vai ligar? Não, tadinha. E aí... E eu entendia perfeitamente, né, a necessidade dela. E outra, ela precisava... Eu acho que a necessidade dela também era de um acalento também. Sim, exatamente. Até para saber que estava correndo, porque, enfim, de uma semana para outra as coisas não se solucionavam assim tão facilmente. Mas assim, sabe a situação, tipo, zerei a vida, assim, que ela teve a partir do momento que foi negociado esse acordo, por mais que ele demorou para acontecer. E eu acho que isso também chamou minha atenção para gostar dessa área
na verdade, que conversa com muitas ou quase todas as áreas do direito, porque quando a gente consegue entender que o ser humano, enfim, duas pessoas conseguem resolver um problema sem um embate, sem... Sim. Claro que não é tão fácil assim, né, do jeito que a gente está colocando aqui, mas que... são muitas variáveis que estão envolvidas, né? Não é somente dinheiro, porque a pessoa vai falar assim, enfim, são várias coisas que estão envolvidas num processo, vamos dizer assim. E que a doutora tocou num ponto muito importante. Eu acho que foi a liberdade, foi o preço da liberdade dela. Ela se sentiu livre para viver a vida sem ter esse problema nas costas, vamos dizer assim. Que coisa, né, doutora? Se a gente for pensar. É exatamente o que a doutora falou no começo. Para a gente pode ser até um caso, mas para o cliente, independente de ser pequeno ou grande, é o problema dele, né? Sim. Que é o que ele quer resolver. E a gente não pode perder isso de vista, sim, né? Sem dúvida. Doutora, vamos falar um pouco de ética. Como você lida com os dilemas éticos, né, na prática? Olha, não tenho certeza, que até pela minha personalidade, que a doutora, eu acho que a gente já conversando, a doutora, para mim é o pilar básico, assim, do meu trabalho. Eu acho que não só o advogado, né? Em tantas outras profissões. Mas eu digo que o advogado já sai com o código de ética, né, sim, doutora? Sim, debaixo do braço, não né, doutora? Já sabendo tudo para as 10 questões lá da OAB, a gente já... Sem dúvida. Exatamente, porque dá prova, né? Até na prova, quando a gente vai receber a carteira também, né? Sem dúvida. Eu acho que a gente... É uma coisa que fica arraigada dentro da gente. E eu acho que... E a ética, ela já vem... de alguma forma, não totalmente, a gente já é imbuído desde criança pelos nossos pais. Sim. Então, quando a gente começa a ter contato com a ética desde a faculdade, não é nada novo. Exatamente. Porque é uma coisa que permeia a sociedade, né? É verdade. Então, é uma coisa... Mas, assim, para o advogado em si, eu acho que... Eu acho que é essencial você ter, assim, essas regras morais e éticas dentro de você, até para saber lidar com as adversidades do dia a dia profissional. E, enfim, não só para lidar com o seu cliente, mas para lidar com o sistema como um todo, né? Que às vezes também me ocorreu agora. O cliente, ele chega no seu escritório com vários direitos, digamos assim. Sim. Né? Só que nem tudo aquilo é direito só dele, né? Porque sempre existe a parte contrária. Né? A moeda tem dois lados, Tem dois lados, até em relação a você explicar para ele, né, a situação, né? E não achar que sempre... ver o lado de quem está te remunerando, digamos assim, né? E você, muitas vezes, a doutora sabe disso, você corre o risco de perder o cliente. Exatamente, né? Sim. É porque o outro advogado disse que o direito é meu, né? Exatamente. Então, é um preço que você paga, até por conta de ter isso muito arraigado dentro de você. Você corre o risco de, inclusive, perder o cliente, né? E faz parte do jogo. Sim, sem dúvida. Porque, foi o que a doutora falou, muitas vezes a pessoa vem, não é nem por mal, mas achando que o direito é todo dela, e pode ser que seja uma parte dela ou não seja nada dela, né? Não é verdade? É verdade. Então, eu acho que esse cuidado existe e esse risco também, né? Sim. Aí, eu acho que também, aí você vai ter que contar com a ética e a moral do cliente para ele entender, não, olha, não, realmente ela é uma pessoa em que eu posso confiar porque ela lidou com a verdade comigo, né? Exatamente. Ela não quis de nenhuma forma... e eu acho que isso também acaba, se você conseguir enxergar por esse lado, também acaba sendo uma vantagem para você nesse aspecto, porque você, a partir do momento que você age de maneira correta e ética para com o cliente, se ele consegue enxergar isso, você de repente ganha um cliente. Você pode perder? Pode. Para sempre. Mas também, se ele for uma pessoa que ele enxerga isso, você fala, nossa, ela é uma pessoa que eu posso confiar 100%. Ela foi sincera. Porque ela
de alguma forma, ela me mostrou a realidade. Então, eu sei, ele vai confiar no que você diz pra ele não vai falar, será? Ai, porque também tem isso, né? Se você, de alguma forma, desvirtua a verdade, ele, obviamente, quando você falar alguma coisa pra ele, ou quando você falar, tô em reunião, será mesmo que ela não tá, né? Porque, e você passa uma confiança pro cliente. Eu acho que também tem esse lado que a gente também pode ver, né, doutora? Que você passa a confiança pro cliente, de que você é um profissional que ele pode confiar. Independente, né, de tudo, é o interesse real, né? E não interesses... subterfúgio, alguma coisa assim, né? Doutora, quais são as responsabilidades mais importantes de um advogado para com o seu cliente? Né? Então, o que você entende, por exemplo, informação, pontualidade, clareza, retorno nas ligações, responder o WhatsApp às 6 da manhã ou à meia-noite? Não, aí eu acho que não é. Aí eu acho que não é. Mas eu acho que até a primeira... O que a doutora entende isso? Eu acho que até a primeira pergunta até responde um pouquinho... acho que começa, né, o introdutório dessa resposta. Porque eu acho que antes de mais nada, você lidar com a verdade e a ética para com o cliente. Sendo pro bem e pro mal dele, né? Porque você vai... a realidade, né? Deixa eu te falar. Óbvio que você também, você não vai chegar agressivamente, né? Sim, com certeza. Sempre com muito jeito, com né? Educação, né? Com respeito. Então, eu acho que é isso. A gente acabou traçando uma linha, mas eu acho que você tratá-lo com... Você tendo essa ética, tanto para lidar com ele, para com os problemas que ele vai trazer para você também. E o que a doutora falou também, eu acho que você... inclusive, como eu posso dizer? Você estudar o caso dele com afinco e responsabilidade. Você ter responsabilidade para com ele. Eu acho que é de extrema importância também. Você... mas não responder o WhatsApp. O WhatsApp é um problema, né? Porque problema. A pessoa o WhatsApp acha ajuda ou atrapalha? Ele é bom e ruim. Ele é maravilhoso. É maravilhoso. Mas nesse aspecto de horário e de... como tá meu caso, sexta-feira à tarde. Todo advogado pode falar a mesma coisa, né? Sim. Então, mas eu acho que é isso, assim, você ter ética, responsabilidade e eu acho perseverança também para enxergar uma estratégia, a melhor estratégia para tratar o caso dele, porque isso também é importante, né? Mas eu acho que basicamente é isso, assim, ter esse... parece até, sei lá, uma balela, mas você dizer assim, que você tratar o caso dele como se fosse o seu, né? Eu não acho uma balela não, viu, doutora? Né, doutora? Eu acho que eu penso, às vezes eu até penso assim, eu me contrataria? Isso! Entendeu? Isso. Sabe? Eu sou uma pessoa interessante para com o mercado, Sim. Eu acho que esse é um exercício pessoal muito importante, doutora. Eu me contrataria? Exatamente. Exatamente. Gostei. Vou fazer essa reflexão sempre. Porque a gente, né, realmente tem que fazer o nosso máximo, né? Isso. Ontem Dedicação, Dedicação. Eu estava conversando com uma cliente de um caso de uma criança, né, com deficiência que está requerendo benefício e a perícia foi favorável, mas ainda tem a decisão judicial. E aí eu expliquei para a mãe, olha, eu falei 50% que é a perícia foi favorável, agora a gente aguarda a sentença. Sim. Aí ela falou assim, doutora, então nós temos 90%? Eu falei, não, nós continuamos no 50%. Sim. Dos 50 nós iremos pro 100 com a decisão do juiz. Sim, mas ou até pro 100 ou pro 0. Ou pro 100 ou pro 0, né? E pro cliente é muito difícil, né? E eles querem um fio de esperança para se apegar. Exatamente. Mas ao mesmo tempo, o que a doutora fez é o que a gente acabou de dizer, com ética e tratando da realidade, porque não adianta você enchê-la de esperança agora, e aí depois vai jogar um balde de água fria nela. Vamos torcer para que não, para que seja o 100%, né? Exatamente. E assim, doutora,
uma coisa vem da outra, né? Decorrente da outra. Mas quando eu falo, né, do WhatsApp às 5 da manhã, meia-noite, domingo, né? Eu tive um exemplo, as guias do INSS, a gente pode emitir a partir do dia 1º. E a pessoa paga dia 15. Sim. Né? Só que esse mês, dia 1º, foi num domingo. Né? E aí eu recebi a mensagem do cliente, doutora, a minha guia do INSS. Aí, ele leva ao pé da letra primeiro. Ao pé da letra, sendo que assim, o prazo é dia 15 para poder. Ele tem mais 14 dias para pagar. Mas aí eu falei assim, não, olha, hoje é domingo, a gente... Né, o escritório não está aberto para emitir as guias, tô brincando. Mas eu falei, não. Se falasse que dá. Não, mas dá para emitir hoje? Não, brincando. Mas, assim... Ainda mais cliente, eu não sei se a idade... Sim. É mais difícil, né? Aí eu falei, não, hoje eu não consigo encaminhar a guia, mas amanhã, no primeiro horário, eu encaminho a guia para o senhor. Mas, assim, E teve que ser no primeiro horário, né, doutora? Teve que ser no primeiro horário. Mas, assim, graças a Deus, eu, nesse sentido, levo de boa, assim, né? Acho que é tranquilo. Mas o que eu ia... dei esse exemplo para falar da ansiedade das pessoas, né? Sim. Entendeu? Então, acho que hoje o advogado tem que trabalhar com a ansiedade das pessoas o tempo inteiro. Sim, porque é um senso de emergência imenso. E São Paulo, né? Eu não sei outros estados ou mais para o interior, mas São Paulo, capital, é 24 horas, né? Sim, no ar. E a pessoa... É aquele senso de emergência. E a gente tem que tomar cuidado para não levar isso para a vida da gente também, né? Porque você começa a ficar, né? De alguma forma, contaminado com isso tudo, né? E tem horas que você nem precisa mais correr, por exemplo. Terminou o expediente e você tá querendo correr. E você fala, mas eu tô correndo por quê, né? Eu brinquei com a doutora ainda essa semana, que eu falei que aqui em São Paulo a gente acorda 5 da manhã já atrasado. Sim. Não é? Sim. Sim. Agenda lotada. E você fala, não vai dar tempo. Não vai dar tempo. O sol nem despontou, gente. Meu Deus, não vai dar tempo. É verdade. E até que ponto isso também faz bem para a saúde mental da gente, sem né? Dúvida. Porque eu também... Eu tenho quase certeza que também o advogado também, a profissão de advogado, ela é uma das mais, assim, desgastantes psicologicamente. Sim, óbvio que tem tantas outras, mas eu digo, médicos, professores... Vamos puxar a sardinha pro nosso lado então, também, é muito desgastante. Muito, é a mais desgastante. E pense muito nisso na hora de pagar meus honorários. É isso mesmo, mas né? Eu fico pensando, né, doutora, não é fácil. Não. Né, o estudo não é fácil, então... Não. E você... Porque às vezes a gente fala assim, né? Eu às vezes costumava falar, ai, meu Deus, mas é muito problema. Porque é verdade, nós somos funis e as pessoas nos procuram com problemas, exatamente, né? Era gostoso a gente trabalhar com moda, porque aquela, né? Nossa, acho que ia ser maravilhoso. Também tem problemas, eu sei, mas eu quis dizer assim, que as pessoas nos procuram com problemas para serem resolvidos. Exatamente. Ou maravilhoso, que eu também acho sensacional, se fosse uma advocacia preventiva, né, doutora? É muito bom ótimo, fazer advocacia preventiva. É muito melhor fazer um planejamento previdenciário, né, doutora, do que ver lá no fim que poderia ser feito de outra forma. Eu acredito, mesmo. Né, que eu não sou especialista em direito sem dúvida, previdenciário. mas é isso mesmo. Né? A gente vai avisando, olha, antecedência, né? Sim. Também não precisa ser tanta antecedência para emitir a guia no domingo. Tá vendo, doutor? Ele aprendeu direitinho, o cliente. Então, é isso. Mas eu acho que a gente tem que, né? Porque, na verdade, eu acredito também que seria muito melhor se nós trabalhássemos só com a advocacia preventiva. Porque você orienta e alerta e você se antevê ao problema. Antes do leite derramar, né? Exatamente. Assim. Mas só que a gente sabe que não é assim que acontece, né? Quando já, enfim, derramou o leite todo, é que... Doutora, fiz isso, e agora? E agora? E aí eu acho que a gente tem que ter esse cuidado de não transferir essa ansiedade pra gente também. Importante. Porque, muitas vezes, e para mim foi uma reflexão, assim, isso. Entender que...
a gente traz a forma de agir, mas que primeiro que o cliente pode não querer fazer daquele jeito. Sim. Eu tinha essa dificuldade. Eu tinha essa dificuldade, eu vou confessar. Porque você, enfim, demonstra aquela estratégia, mas assim, você orienta. Aí o cliente vai tomar a decisão dele, não é nada arbitrário, né? Sim. De tomar aquela ação livre-arbítrio total. De tomar aquele movimento ou não. Sim. E eu, de alguma forma, eu ficava chateada, assim, que eu falava, mas vai... Não... É o melhor. Mas né? a gente tem que entender que você orientou e aí a decisão é dele. Você, como profissional, orienta. A responsabilidade foi vai até ali, né? Doutora? E eu tinha essa dificuldade de achar que... mas esse é o correto, mas aí a decisão é da pessoa, né? De fazer dessa ou daquela forma. Assim, o correto no sentido de ser melhor para o cliente, né? A gente acha, não, e assim é melhor, mas a decisão é dele. E também de não levar o problema para casa. Porque a gente acaba levando, né? Então, é uma dificuldade grande. Sim, com Um certeza. desafio da profissão. Desafio. Doutora, eu até quero te fazer uma pergunta, mas vou deixar para o final. Nossa, essa é quente, é para finalizar. Tá. Rapidamente. Pelo menos mais 10. Na verdade, já acabou. Meu Deus, você tá vendo? E eu achando que não ia falar nada, você viu? Depois eu tenho um feedback. Tá. Tá bom. Doutora, é assim, ó. Eu ia perguntar sobre o impacto da tecnologia. Mas aí eu vou convidar a doutora o mês que vem pra falar do impacto da tecnologia. E aí você vai falar, nossa, Regiane, mas você falou que não ia falar nem 15 minutos. O que tá acontecendo? O que acontece? Tá vendo? Como ela aprendeu bem, como... Ela é a próxima convidada o mês que vem. Parte 2. E olha o poder de persuasão da doutora, hein? Exatamente. Você tá boa de persuasão. Você viu como eu fui na sua cartilha? Né? Eu fui na sua cartilha. Vai persuadir bem os clientes. Então, vamos deixar, doutora, a tecnologia, que a doutora tem muito a acrescentar pro podcast do mês que vem. Pro café do mês que vem. Olha lá, e ela me pega assim de surpresa. Ela vai querer parte 2, meu Deus. E vamos falar... finalizando, que eu acho interessante, que a gente estava falando do não levar problema para casa. Sim. Né? E eu sei que a doutora dança para desestressar. Olha o que Vamos finalizar com isso? Olha o que ela colocou. Não, porque ajuda muito. Olha o que ela colocou na mesa, na pauta. E isso não estava na sua pauta, tá? Não, porque tá aqui, ó, equilíbrio entre vida pessoal e profissional. E eu tenho certeza que a dança, o esporte, né, faz toda a diferença. Não, e eu tô brincando, mas eu não tenho problema nenhum em falar disso, porque inclusive é uma parte que eu falo que é uma parte maravilhosa, assim, da minha vida, no sentido de... eu brinco que já me salvou muitas vezes, sabe? Tanto de problemas profissionais, assim, que pra gente válvula de escape ali, né? Pra você despressurizar dos problemas do dia, como na vida pessoal também. E realmente, já que você colocou na mesa, na pauta, eu amo. É o que realmente me faz, assim, faz meus olhos brilharem, assim, no fim do dia. Que legal, doutora. E também, diante... A doutora sabe, o nosso encontro aqui é para falar do profissional. Sim, então de tudo, na verdade. Deu tudo certo, né? Deu tudo certo, doutora. Muito, muito obrigada. Eu é que agradeço. Né? Nós já vamos agendar o mês que vem. Sim. Qual dia? Então agora já que você abriu, você vai fazer uma aula experimental de dança comigo, tá bom? Legal. Lá, tá bom? Doutora, combinado. Então tá ótimo. Combinado. De novo. Eu que agradeço, doutora.